professora Cristiana, professora do terceiro ano, e hoje a nossa videoaula é de ciências e o nosso conteúdo é os solos e os seres vivos e suas características. Muito bem, vamos começar aqui pelo o solo e os seres vivos. Os seres vivos, gente, eles podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Por exemplo, alguns seres vivos, eles utilizam o solo para obter alimento, ou como abrigo, ou para absorver nutrientes que estão ali presentes no solo. E há também seres vivos que constroem até o seu próprio abrigo. Vamos olhar aqui a gravura para nós vermos mais ou menos, né? Aqui, olha, os seres vivos, eles utilizam o solo para obter alimento. Né? Aqui nós temos aqui um animal e ele está se alimentando de vegetais que fixam suas raízes no solo, tá? Então, assim, é uma combinação, né? Os vegetais que são criados ali no solo, né? São plantados ali, que vão servir de alimento para alguns seres vivos, né? Muito bem, aqui também nós vimos também que muitos os seres vivos, eles utilizam o solo como um abrigo. Eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho aqui o tatu, que ele faz uma toca, né, um buraco aqui no solo para que serve como sua moradia. Eu também tenho aqui a formiga. Olha, eu coloquei aqui ela tipo como uma lupa, porque como nós sabemos, as formigas elas são seres bem pequenos, né? Então elas também utilizam o solo para fazer o seu abrigo, né? Elas cavam túneis naquele solo e utilizam ele como abrigo. E nós, seres humanos, também nós construímos as nossas casas, né, sobre esse solo. E também utilizamos o solo para fazer aqui a nossa plantação, como nós temos aqui no desenho. E também tem aqueles seres vivos que se alimentam de partículas ali que estão presentes no solo. Que é o caso aqui, olha, das minhocas, tá? Eu coloquei aqui tipo uma lupa para ampliar esse desenho, porque como nós sabemos, as minhocas, elas ficam ali, né, enterradas ali no solo. Bom, então aqui, ó, vamos supor, essa maneira dos seres vivos se relacionar com o solo, tá? As minhocas também, gente, elas produzem uma substância chamada humus, né, que após a sua digestão, elas liberam essa substância no solo, fazendo com que esse solo se torne fértil para a plantação, tá? Então, para vocês verem como nessa relação de seres vivos com o solo também é super importante para a fertilização do mesmo, né? Muito bem. Vamos agora ver as características do solo, tá? O solo ele é formado por diferentes partículas, né? Tem areia, tem argila, tem o calcário e muita matéria orgânica. A quantidade dessas partículas, elas interferem muito na cor do solo. Por exemplo, os solos ricos em areia, eles têm uma cor amarelada. Já os solos ricos em argila, elas apresentam uma cor meio assim avermelhada, tá? Os solos ricos em calcário, eles já apresentam uma cor assim mais esbranquiçada. E os solos ricos em matéria orgânica, eles apresentam uma coloração mais escura, né? Que é aquele solo que a gente utiliza muito eles para o plantio, né? Ele possui uma coloração assim mais escura. Muito bem. As partículas de argila, gente, elas são menores do que as partículas de areia. E as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Vamos falar agora sobre a porosidade do solo. As partículas do solo, elas apresentam espaços entre si, né, que são chamados de poros, né? Na nossa pele também, gente, nós temos aqui poros, né? São pequenos buraquinhos que nós não podemos ver a olho nu, né? A não ser com o auxílio de um aparelho chamado microscópio. E também, assim, é o solo. Eles têm essas partículas. Para que eles servem? Para absorver ali a água, né? Que cai das chuvas. Então, ele serve para o ar também, né? Ele absorve tudo isso pelos poros, tá?
Muito bem. Então, esses solos ricos em argila, eles apresentam menores porosidades do que solos ricos em areia, tá? Então, quer dizer que eles absorvem menos do que as areias, tá? As areias, elas vão absorver muito mais ali, porque esses poros, eles estão mais presentes. Vamos falar sobre a permeabilidade do solo. Reparem como a água, ela passa mais facilmente pela areia do que dos solos ricos em dos solos ricos em argila, tá? Porque as areias, elas absorvem mais devido aos poros, né, serem bem maiores, tá? Bom, gente, vocês têm uma pequena experiência para fazer. Vocês podem estar fazendo essas experiências para vocês observarem, né, alguns solos, eles são mais permeáveis do que os outros, tá bom? Vocês têm aqui uma experiência na página 218 e 209, vocês podem estar fazendo, né? Até porque são objetos que vocês têm em casa, tá? Então não precisa vocês estarem se deslocando para fazer. Quem puder fazer, faça, tá? Então essa foi a nossa aula de ciências. Sobre solos e seres vivos, vocês têm atividade da página 213 e 214. E sobre característica do solo, vocês têm atividade na página 220, tá? Leiam direitinho, façam as atividades e até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau!